Um bom dia para quem está em casa também. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, vamos entrar na palavra de Jesus. Eu vou pedir para você abrir tua Bíblia lá em Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Eu vou ler o versículo 15. Amém? O primeiro princípio de comunhão com Deus, bíblico, ou colocar assim, a primeira intimidade que Deus ele tem com o ser humano, ela começa sempre dentro da história da Bíblia, dentro dos conceitos bíblicos, na obediência a Deus, na obediência a Deus. Quem dirige aqui? Levanta a mãozinha assim. A maioria, né? Já usaram o GPS? Já? Conseguiu se adaptar bem ao GPS? Sim ou não? É bom, né? Porque ele tá interligado ao satélite. Amém? E o satélite, ele está numa posição privilegiada. Amém? Diferente, por exemplo, dos tempos antigos, quando a gente tinha que ter um mapinha, lembra? Não sei vocês, mas eu nunca consegui usar o mapa. Não tinha paciência. Você dirigia um pouquinho, parava, né? Abria aquele monte de papel para ver onde você estava. Eu nunca consegui fazer isso. Sempre para mim foi muito... Tem gente que consegue, para, senta, vê, né? Eu nunca consegui muito fazer isso. O GPS ajuda muito. E imagina que você coloca um trajeto que você não conhece, porque a vida acaba sendo assim, né? Você está indo para algo que você espera chegar, você acredita que possa chegar, mas na verdade você não tem garantia nenhuma da tua parte, humanamente falando, de que você vai chegar a algum ponto ou não. Amém? A minha garantia é a palavra de Deus. Mas imagina que você coloca lá, programa no teu celular, o GPS, e você está indo em direção a algum lugar. E aí aquela voz do GPS, ela vem e fala, né? A 200 metros, vire à direita. Aí chega a 200 metros, você não vira à direita. Você vai em frente, porque você é teimoso, você olhou alguma coisa e parece muito com aquilo que você espera. E você fala, não, pode ser que está ali. E aí você vai. O GPS não vai parar de falar, ele vai começar a recalcular a rota e vai continuar mandando você novamente retornar a esse caminho. Mas aí a gente tem sempre uma ideia de que as coisas que a gente enxerga parecem ser mais fáceis. Pode observar isso. O duro é quando tem o GPS, tem mais alguém tentando te ensinar o caminho ao mesmo tempo. Aí é terrível mesmo. Já aconteceu também com vocês? Já, né? Alguém fala, não, fica aqui, fica nesse caminho. Mas o GPS está falando, não, faça tal coisa. E às vezes, a gente faz isso com as coisas de Deus. A gente chega na presença de Deus, lá na oração, e fala, Deus, me ajuda a fazer tal coisa, a mudar, a chegar a um objetivo, a tal coisa. E quando Deus começa a te dar palavras, direções para a tua vida, você olha e tem uma sensação de que aquilo ali pode ser mais fácil que você está enxergando, não é? E você começa a pegar atalhos que você não sabe onde vai terminar, como vai ficar aquele atalho. O GPS ele já tem uma vantagem, se tiver um acidente, ele está recalculando, se tiver ali uma obra, ele está recalculando, mas nós não sabemos. Não é verdade? Nós não sabemos. Vamos imaginar, eu quero ir para, sei lá, para Cornélio Procópio. Eu tenho duas opções para ir, não tem? Eu posso ir aqui por esse lado aí. Eu posso ir por Pinhal, não é? Os dois lugares saem lá. Mas pode ter algum acidente. Eu me lembro um dia eu estava indo para Londrina e eu falei, eu vou por aqui. Quando eu cheguei lá em Pinhal, tinha caído um pedaço do negócio, tinha que fazer uma volta. Eu perdi uns 30 minutos do meu tempo.
Por quê? Eu deduzi, não, a estrada está melhor, o caminho é melhor, mas não estava pior. E às vezes assim nós vamos levando a vida. E quando eu ajo, eu atuo dessa maneira no caminho da fé, eu estou impedindo de chegar no meu objetivo e alcançar o que eu quero de Deus. E a grande verdade é que às vezes a gente não alcança o que a gente quer de Deus porque a gente é teimoso. Nós não fazemos aquilo que Deus manda fazer, nós fazemos aquilo que parece agradável. Quando estamos perdidos, pedimos direção para Deus. Mas uma pequena luzinha que aparecer no nosso caminho, nós já traímos ali a obediência a Deus, não é? E nos arriscamos novamente, como ali desobedientes a Deus. E a Bíblia diz que todo o amor de Deus, quando nós falamos de amor, por exemplo, você fala de amor às pessoas, alguém já falou que te ama? Já? Você perguntou já para ela por que ela te ama? Pergunta. Ela não vai te explicar, ele não vai te explicar, mas pergunta. Amém? Mas eles vão te dar um monte de razões. Porque você é diferente, porque você parece o alecrim dourado da vida da pessoa, não é? Porque você trata ela bem, porque você trata ele bem, porque você faz a vontade, que você faz o que a pessoa quer, ou então porque, sei lá, eles vão criar um monte de coisas. Para Deus, o amar está ligado à fidelidade. Alguém só consegue amar a Deus se submetendo àquilo que Deus fala. Eu acredito nesse tipo de amor, amém? Naquele que realmente ele envolve fidelidade, amém? Aquilo que é direcionado. Eu acho que essa é a maior prova de amor. Um filho fala que ama pai e mãe, todos eles vão dizer. Mas como é que você mede esse amor? Obediência. Sim ou não? O filho que realmente te ama, ele vai te obedecer. Sim ou não? Não necessariamente, pastor. A Bíblia diz que é. E eu confio no conceito de Deus. E Jesus, ele começa dizendo para nós assim, ó: se me amardes, se você amar ele, guardareis o quê? Os meus mandamentos. Ou seja, a única forma de Deus perceber, ver, é através do seu amor a Deus. Só que Deus, ele não pede que você faça isso para que ele possa te honrar como se fosse uma recompensa. Amém? Ele não pede dessa forma. Deus pede que nós façamos isso como forma de amor, de gratidão, não é? Como respeito a ele. O amar a Deus, obedecer a Deus é uma forma de respeito a ele. E aí eu poderia pegar alguns exemplos dentro da Bíblia. Lá do começo, Adão e Eva, quando Deus começa a agir, interagir com Adão, a primeira coisa que Deus estabelece é ordenamento. Olha, o Adão, você vai fazer assim, assim, assado, não é? E se você fizer isso, você vai viver. Se você não fizer isso, você vai morrer. Você viu que a primeira coisa que Deus estabelece é mandamentos a Adão, não é? E já começa lá com não pode, ou pode, você não deve, o dia que comer vai morrer. Mas Deus estabelece isso. Quando ele chama Abraão, por exemplo, o Abraão, ele faz a mesma coisa. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Por que ele já manda sair? Não quer interferência na sua obediência a mim. Então a primeira coisa que você faz, sai da tua parentela. Tem gente que não sai. Ai, pastor, eu vou buscar Jesus, mas a mamãe não quer que você busque Jesus. Eu vou buscar Jesus, mas o papai não quer que eu busque Jesus, não é? Eu quero buscar Jesus, mas não sei quem, ele não é da mesma igreja que eu. Ué, irmão, você tem que obedecer a Deus, amém? Só que às vezes a gente não entende isso. E Deus manda Abraão, sai lá da tua terra, da tua parentela, e você vai andar pelos meus caminhos. Tudo bem, o Abraão, pastor, foi o princípio. E o Isaac, não foi do mesmo jeito? Deus não fez a mesma coisa com Isaac? Deus falou para Isaac a mesma coisa, estabeleceu para ele. Aí vamos lá em Jacó, não foi do mesmo jeito também? Quando Deus realmente ele se mostra a Jacó, ele começa assim:
sai da casa de Labão e vai para o lugar que eu falei com você a primeira vez. E Deus já começa para ele: daqui para frente eu sou o teu Deus. Amém? Deus não era o Deus dele quando ele fugiu, quando ele teve um sonho, quando Deus respondeu o clamor dele. Deus se tornou Senhor da vida dele quando ele fala: sai da casa do teu tio e agora você vai para o lugar que eu estou te mandando. Quando Jacó fez o que Deus mandou, a luta veio, as batalhas vieram. Amém? Quem resolveu as lutas para Jacó? Vocês se lembram? O Labão perseguiu Jacó e falou: vou acabar com Jacó. Deus vira para Labão e fala: se você tocar nele, a casa vai cair para você. Não está nessas palavras, mas o Labão chega e fala assim: eu teria matado você se o seu Deus não tivesse aparecido para mim. Ou seja, o próprio Deus lidou com ele. Vamos falar de Abraão também. O Abraão, quando ele fez o que Deus mandou, Deus foi lá e falou para Faraó: não toca na mulher de Abraão. Não foi? Com Isaac, mesma coisa. Deus falou: fica nessa terra. O Isaac ficou. Deus fala assim: a responsabilidade é minha. Deus fez a mesma coisa. Fora os que foram feridos ainda com algumas opressões ali por causa do que Deus estava protegendo. Então, qualquer pessoa que ama o Senhor, ele precisa, a única prova, a única maneira de medir esse seu amor é quando você realmente obedece a Deus. Então, toda comunhão com Deus, ela é baseada em obediência a Deus. Não é obediência à igreja, pastores, não é obediência a santo, a ditados, é obediência à palavra de Jesus. Amém? E em Lucas 6:46, vamos lá? Lucas 6:46. Em hebraico, ouvir Deus, ele significa shema. Shema significa ouvir e obedecer. Na verdade, é igual para nós aqui, quando a gente tem uma palavra que ela tem o mesmo significado. Então, quando você fala essa palavra ouvir no hebraico, ela tem o mesmo fundamento da palavra obediência. Então, nunca adianta ouvir Deus sem obedecer. Então, o ouvir a Deus sem obediência, ele não tem valor, amém? O significado desse ouvir é cumprir aquilo que foi dito, amém? Posso ler? Jesus questiona: e por que me chamais de quê? Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu? O próprio Cristo questionou as pessoas: por que vocês me chamam de Senhor, me diz que eu sou Senhor, e não faz aquilo a qual eu mando? Não faz sentido realmente, concorda comigo? Como é que eu posso dizer que Ele é meu Deus, mas eu faço a minha escolha? Como é que eu posso colocar no GPS, mas eu vou andar pelos meus caminhos? O que vai mudar? Precisa? Imagina, no passado, no deserto, se usava bússola. O cidadão vai procurar lá o norte, não é? Mas ele vai e caminha sentido sul. Ele vai chegar onde ele precisa? Não vai. Ele vai sofrer, vai se desgastar. E esse, às vezes, é o que acontece com as pessoas. As pessoas, elas dizem que tem um Deus, que tem um Senhor, mas quando a palavra de Deus ela é direcionada a ela não se rende àquela palavra. É como aquele GPS que eu falei. Ele fala para eu virar, mas eu digo: não vou virar, eu vou seguir em frente mais uma vez. Mas para que o GPS, então, se você não confia nele? Para que eu colocá-lo, se eu não vou cumprir conforme foi dito? Para que eu chamar Deus, de Senhor, se realmente Ele não é o Senhor das nossas vidas? Ah, pastor, mas o mandamento de Deus é muito difícil, é muito complicado. Fazer o que Deus manda é complicado. Vamos lá, deixa o marcador que eu vou voltar aqui. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 3. É carta, tá? Primeira carta de João 5, 3.
Acharam? Aí você vai dizer assim, né? Mas o mandamento de Deus é muito complicado, difícil. Não dá para fazer o que Deus mandou. Acharam aí? Ele fala assim, ó, porque este é o amor de Deus. O que é o amor de Deus então? Ou seja, amar a Deus significa se sujeitar aos seus mandamentos. Amém? Amar a teu pai e a tua mãe significa a mesma coisa. Amém? Aquele que ama, ele obedece. Ah, pastor, mas nem tudo que a pessoa manda é. Tem coisa que você tem que filtrar, você tem que honrar. Mas antes de obedecer ao papai e à mamãe na palavra, claro, né? Então tome cuidado com isso. Mas o amor a Deus tem que superar todos os outros meios. Antes que você me questione, então, e se ele me mandar para o caminho errado? Sempre a obediência no Senhor. Amém? Glória a Deus. Continuando então, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são o quê? Eles não são difíceis, então, dependendo da tradução, está dizendo que eles não são complicados, difíceis ou pesados. Ou seja, se não é pesado, tem como eu cumprir, sim ou não? Me diga uma coisa que Deus pede que não dá para fazer. Fala uma coisa que Deus fala, que você fala, não, isso não tem como ser feito. Não existe. Na verdade, as pessoas até desconfiam da bondade de Deus, porque Deus ele trata com tanto amor. Normalmente os deuses de qualquer religião, eles exigem sacrifícios constantes. Pode observar as religiões para você ver. Os deuses que eles colocam, as regras são infernais. Não tem como. Às vezes com risco de vida, inclusive. Deus não. O Deus que você tem, o único que deu a vida foi Ele. Esse Deus, Ele te serve o tempo todo. Amém? Ele te serve. Então por que eu tenho que amar a Deus? Você tem que amar como resposta daquilo a qual Ele é na tua vida. Amém? Diga graças a Deus. Retornando lá onde estávamos, Lucas 6,46, a obediência a Deus, ela separa, né? Ela separa o discurso da prática. Amém? Ela deixa claro quem discursa e quem pratica. A obediência a Deus, ela realmente mostra, tanto para Deus, quanto para qualquer pessoa que realmente quer ver o quanto alguém ama a Deus. Porque dizer que ama a Deus, todo mundo diz, não é verdade? Já tentou falar de fé? Quem tem mais fé? Ninguém sabe quem tem mais fé. Você pode estar do lado do incrédulo, ele fala para você que tem fé, como é que você vai saber se tem fé ou não tem? É verdade ou não é? Só dele te encarar e dizer que ele tem mais fé que você, eu acho que ele já está mostrando que tem fé, sim ou não? Porque ele está acreditando em alguma coisa, então ele já está tendo fé. Mas você não consegue medir fé. Agora o amor, pastor, você mede pela prática. Quando você se sujeita a Deus, não é? Você consegue diferenciar quem discursa sobre Deus e quem realmente anda com Deus, quem pratica o amor de Deus. Amém? Então você consegue medir. E é isso que realmente vai fazer a diferença para nós. E quando Cristo ele diz, por que me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo, ele está dizendo, se você não se submete à minha palavra, não tem obediência, ele está dizendo claramente nesse versículo que ele não é o Senhor dessa pessoa. Amém? Ele não é o Senhor dessa vida que chama ele de Senhor. Ah, pastor, mas eu estou chamando ele de Senhor. Tudo bem. Mas a única coisa que vai atestar diante de Deus seria exatamente a minha obediência. Amém? Essa prática. Aí nós poderíamos lá em Tiago, que ele fala para você ser praticante da palavra e não somente ouvinte, que você engana com falsa religião. E a verdade é essa: se eu tiver um Deus, eu vou me sujeitar a esse Deus. Diga graças a Deus. Um pouquinho mais à frente, vou pedir para você ir
na tua Bíblia, lá em livro de Salmos, capítulo 1, eu vou ler o versículo 6, tá bom? Por que Deus quer que a gente obedeça a Deus? Para nos limitar? Seria para nos aprisionar? Não. Por que você precisa obedecer o GPS? Para não errar, para ser mais seguro para você, não é? Por que Deus quer que você obedeça? Mesma coisa, não é para te controlar. Na verdade, Deus até proíbe que você seja controlado por qualquer que seja, amém? A situação. Mas é o único jeito de Deus te proteger. Quando Deus coloca um muro chamado palavra, não é para te deixar preso, mas é impedir que você caia num abismo. E aí a vida, a gente sabe, é um abismo constante. Posso ler? Ele diz, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, o quê? O que é impiedade? O que realmente é impiedade? É a pessoa conhecer, não é? E mesmo assim ela não se curvar aquilo ali. Então o caminho de qualquer pessoa que ela não se sujeita à vontade de Deus, esse caminho ele vai se desfazer. A Bíblia está deixando claro que esse caminho é um caminho inseguro, é um caminho de destruição, é um caminho que não existe garantia para você. Mas pastor, e se eu andar pelo caminho de Deus? Se você ler o restante ali dos Salmos, ele manda eu meditar nessa lei de dia. Volta um pouquinho ela para mim lá, por favor, no capítulo 1 mesmo, mas no versículo 1, ele fala assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho de quem? De ímpios, não se detém no caminho de pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Mas olha agora, antes tem o seu na lei, e nessa lei medita de dia e de noite. O que acontece com ele? Será como árvore, o qual dá o seu fruto na estação, e cujas folhas, e tudo quanto fizer, prosperará. Então você percebe que a prosperidade é um resultado de quê? De obediência a Deus. Você pode buscar prosperidade de várias formas. Você poder avançar, achar um caminho ainda melhor. Mas a Bíblia diz que o que faz tudo chegar no tempo, acontecer de maneira correta, é quando eu medito na lei do Senhor dia e noite, amém? E me sujeito somente a ela. Então, mesmo que você enfrente lutas, adversidades, o seu caminho vai ser de prosperidade, porque ele garante que você vai ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que dá o fruto na estação própria, ou seja, no dia correto, aquilo que você semeou vai chegar para a tua vida, e tudo quanto você fizer vai prosperar, as tuas folhas não cairão. Por que eles falam que as folhas não cairão ali? Só para você entender. Porque normalmente a Bíblia faz muita menção ao figo. E o fruto do figo vem das folhas. Amém? A folha que se abre com aquela flor, ela se torna o fruto do figo. Amém? Automaticamente, se as folhas não caírem, é sinal que a sua colheita vai ser grande. Mas o único jeito de não cair é como? É eu fazendo aquilo que a palavra de Deus me manda. Josué capítulo 1, versículos 7 e 8. Josué 1, 7 e 8. Então tudo que Deus espera de nós é somente uma inclinação a obedecer a Deus, a fazer conforme Ele manda.
Pastor, a gente sabe disso. Estão praticando isso? Estão fazendo tudo que Deus mandou ou não? Às vezes a gente faz aquilo quando é agradável para a gente, não é verdade? Você viu aquele filho obediente? Pede algo que ele não gosta para você ver. Acabou a obediência, não é? Acabou na hora. Ou se aparentemente não tiver um retorno, não é? Adolescente então, ixi, quando é novinho, tudo que você pede ele quer fazer, até o que não é para fazer ele quer fazer. Aí na hora que chegou uma fase, você fala assim, filho, pega uma água para a mãe, para o pai. Aí ele já sai bravo, né? Tudo eu. É assim ou não é? 5 metros para buscar água num lugar. Você fala, pega tal coisa. Mas não é desse jeito? Ou só o seu que é diferente? Tudo igual, né? Todo da casa é igual. Aí você fala, cadê aquele amor que tinha, né, irmãos? Acabou o amor. É terrível. Aí ele diz, tão somente esforça-te e tende o quê? Você viu o que ele pede? Não só ânimo, mas muito bom ânimo. Para quê, igreja? Para fazeres, para teres o cuidado de fazer conforme tudo que a lei e que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente, com cuidado, olha o amor de Deus, né, irmãos? Até nisso ele fala, para que com cuidado, prudentemente te conduzas por onde quer que. E aí o 8 ele diz, não se aparta da tua boca o livro desta, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. A obediência a Deus, fica claro nesse versículo, que quando eu me sujeito a Deus, e por mais que os nossos olhos não consigam alcançar isso, ali você está deixando para Deus, claramente para Deus, quem é que governa a tua vida, quem é que dirige a tua vida, quem que realmente é o Senhor da tua vida. E às vezes nós dizemos para Ele, Senhor, Senhor, mas quem conduz a nossa vida não é Deus, não é Jesus. Amém? Tem um monte de gente que você pergunta para a pessoa assim, mas por que você pede a tal santo? Aí ele fala assim, não, é porque esse santo vai pedir, vai interceder e vai fazer. A pessoa não conhece a Deus. Se ela conhecesse a Deus, ela nunca traria um intermediário para Deus. Amém? Porque Ele manda você ficar o tempo todo preso ao quê? Aquilo que esse livro diz, a essa lei, e nela meditar dia e noite. Outro dia eu vi um vídeo, mandaram para mim, alguém falando assim, por que eu sou de tal igreja? Aí começou lá, igreja tal, tem uma igreja aqui perto, falaram dela, falaram da nossa, o missionário, e sempre no final dizia assim, o missionário não ressuscitou, e o missionário, como é que era, que dizia? Não morreu na cruz e não ressuscitou. E aí ele dizia por que ele era de tal igreja, porque a igreja dele, aí eu perguntei, será que ele está tentando dizer que foi Jesus que criou aquela igreja? Porque Jesus não abriu igreja, não é? Aí eu fui bobo, fui lá e coloquei no comentário assim, quem foi que matou Jesus mesmo? Aí brigaram comigo. Aí me xingaram, falou o que eu estou fazendo no meio dessas coisas. Eu fui lá por causa do nome da minha igreja que estava lá, realmente. Missionário não morreu na cruz, o missionário não ressuscitou, porque realmente a gente não precisa. É isso que prova que a gente tem um Deus verdadeiro. Nós temos um Deus que morreu na cruz por nós. E homem nenhum mais precisa de morrer na cruz. Amém? Mas nós também não devemos nunca crucificar Jesus, amém? Porque quem matou Jesus
Não foi traficante da época, não foi os políticos, não foi o ladrão, não foi o batedor de carteira, não foi o Barrabás. Quem matou Jesus? Não entendi? Aquela igreja famosa, religiosa, né? Que não foi Deus que criou, amém? Foi um homem comum, amém? E morreu e não vai ressuscitar nunca também, amém? O que eu estou tentando dizer para você, fica sempre na palavra. Se eu estiver na palavra, eu não vou errar. Se eu estiver na palavra, não vai ser a igreja que vai controlar a minha vida. Eu vou ser dirigido somente por quem? Por Deus, por Jesus. Então, quando eu estou nessa palavra, eu não vou tropeçar, eu não vou cair, eu não vou ser enganado, eu não vou me perder. Mas, acima de tudo, eu vou estar mostrando quem realmente é o Senhor da minha vida. Diga graças a Deus. E o último versículo, Romanos 6,16. Vamos lá, Romanos 6,16. Nós pertencemos àquele a quem nós decidimos servir. Pastor, a gente serve a quem? Ao R.R. Soares? Não, missionário serve a Deus. Pastor, a gente serve a homem? Não, você serve a quem? A Jesus. Os homens são guias de Deus para ajudar a tua vida a continuar no caminho de Deus. Lembra disso sempre. Amém? Posso ler? Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por... Lembrando que, irmãos, que servo é aquele a quem você ama. Amém? No sentido bíblico, a quem você se sujeita, a quem você obedece. Então, a quem você se apresenta para ser servo, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis. Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça ou vida, entendeu? Ou para a salvação, como você quiser colocar. Então fica claro que é impossível eu andar com Deus sem eu estar sujeito à palavra de Deus. E aí as pessoas vão dizer, mas a palavra de Deus foi escrita por homens, a Bíblia foi homens que fizeram, a receita do médico foi eles que fizeram, a tomografia que você fez foi quem? A máquina que você entra para fazer, quem fez aquilo? O avião, quando ele está no ar, quem está pilotando? Não é? Quem te gerou biologicamente? Dessa vida tem que ser feito por homem mesmo. Vai ser feito por quem? Amém? Só que ela foi inspirada por quem? Por Deus. É isso que é a diferença. Aquela receita não foi. Eu acho que até foi. Até uma receita boa tem que ter um pouco de toque de Deus, não é verdade? Senão o diabo vai lá e estraga tudo. Pode ter certeza disso. Então, tudo que nessa vida acontece tem o dedo do homem, mas é Deus que inspirou. Então não entra nesse papo não, a Bíblia foi escrita por homens, não. Toda a palavra de Deus, ela existe ali para poder te levar à tua prosperidade. Quando falo prosperidade, não é acúmulo de dinheiro. Prosperidade é você ter a vida no mais alto nível. Amém, igreja? Glória a Deus. Pode fechar a tua Bíblia aí. Essa semana, na quarta ou na sexta, não me lembro, eu estava falando aqui da porta. Acho que foi quarta-feira. Jesus, ele fala que ele é a porta. Amém? Dentro dessa porta chamada obediência a Deus, você é herdeiro de Deus. Fora dessa porta, você é órfão. Então esteja sempre na palavra de Deus. Amém?